Cristo, o Senhor da igreja, seja com o seu coração. Amém. Com alegria estamos aqui, e é bom a gente cantar louvores a Deus, e quando a gente expressa a adoração, a gente precisa estar com essa alegria na face também, porque nós temos o privilégio, a bênção de nos dirigir ao Senhor, que é o Todo-Poderoso, é aquele que domina os detalhes, não só da nossa vida, como da história. Por isso nos alegramos com todos os nossos irmãos presentes, aqueles que nos acompanham através da transmissão, que a paz de Cristo também seja com você, aí onde você está. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 20, dando seguimento à exposição da epístola. Vamos nos lembrar aqui que o apóstolo Paulo, nos versículos que antecederam na semana passada, o capítulo 2, de 1 a 12, o apóstolo Paulo apresentou como se fosse uma defesa por possíveis acusações quanto ao seu ministério, e ele deixou bem claro que o verdadeiro líder evangelista não se intimida com as lutas, porque o evangelho vale mais do que a própria vida. O verdadeiro líder prega o evangelho puro, ele não precisa bajular ninguém, enganar ninguém. O verdadeiro líder busca agradar a Deus e não aos homens. O verdadeiro líder não vive por dinheiro. O verdadeiro líder atua com e por amor. Após ele fazer essa defesa do seu ministério, da sua pregação, agora então ele vai expor algo muito especial que aponta para a segunda razão da sua oração, a oração de ação de graças. E ele agora expõe justamente como se fosse os acontecimentos citados aqui, apontando para o ministério de Paulo, Silas e Timóteo, sendo verdadeiramente fundamentado na palavra e não no engano. Então convido os irmãos a lerem comigo, nós leremos juntos, eu lerei os versículos ímpares e a igreja responderá com os versículos pares. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses 2, 13 a 20. O proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente.
Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Vamos orar de novo? Senhor, nós já te pedimos, mas dada a questão da nossa limitação e da grandeza da tua palavra, nós continuamos, imploramos ao Senhor a edificação, que todos aqui sejam possuídos de tal maneira, com tanta intensidade pelo teu Santo Espírito, que a palavra lida e exposta seja transformadora para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A nova vida em Cristo. Como nós dissemos antes da leitura, a resposta de Paulo às suas possíveis acusações agora é transformada numa exposição de confirmação, é o que eu identifico aqui, uma confirmação do sucesso, da fidelidade da pregação do Evangelho, confirmando a vida dos Tessalonicenses, confirmando que todo o ministério de Paulo, Silas e Timóteo foi realmente feito no Senhor, fundamentado na palavra. E ele demonstra isso de algumas maneiras interessantes. Primeiro, Paulo nos faz entender que os Tessalonicenses entenderam que a palavra pregada não era a palavra dos apóstolos, mas a palavra de Deus. Faz toda a diferença. E ele diz no versículo 13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Ele já tinha falado isso no versículo 2 do primeiro capítulo. Agora então ele repete a expressão, mostrando uma outra razão. E aqui no primeiro ele está falando sobre a operosidade, ou a fé ativa, o serviço em amor e a convicção da esperança. Agora ele vai dizer que tenha outro motivo para dar graças a Deus, e ele vai apontar aqui no versículo 13, justamente, primeiro, o recebimento do Evangelho, como não uma palavra do apóstolo Paulo, mas a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque quando se canaliza para o pregador e não para a pregação, para o pregador e não para o Senhor da palavra, para a palavra de Deus, você pode discordar, você pode se rebelar, você pode acompanhar, a tal ponto de o dia que aquele líder se retirar, você fica sem razão da vida, porque você está com o pregador e não com a palavra. Mas eles aqui estão com a palavra de Deus. Eles entenderam que o que foi pregado não foi uma concepção filosófica do apóstolo Paulo. Eles entenderam que o que foi pregado aqui não foi algo que ele aprendeu dentro da sua família, culturalmente falando. Eles entenderam que havia apenas Paulo, Silas e Timóteo como instrumentos, como boca de Deus, mas a palavra, o que foi pregado, foi justamente a palavra de Deus. E tem algumas coisas importantes aqui, porque ele já disse que receberam como a palavra de Deus, e aqui você tem uma questão de receber como palavra, porque vai dizer aqui, tendo vós recebido a palavra, não basta receber a palavra. Não basta receber a palavra. Vamos lembrar do que o Senhor Jesus disse sobre a parábola da semeadura, em que uma parte cai à beira do caminho e ela germina, mas ela encontra rocha ou é sufocada e ela não tem crescimento. Recebe-se a palavra, mas esta palavra fica apenas no entendimento, no intelecto.
Mas eles receberam esta palavra como sendo de Deus, e não só ficou no intelecto, mas esta palavra desceu para o coração, porque ele vai dizer assim, acolhestes não como palavra de homens. Acolher aqui é crer com o coração. É muito importante que a gente entenda isto. Existem muitas pessoas muito conhecedoras, muito inteligentes, capazes de saber doutrinas profundas da palavra de Deus e que não têm nenhum apreço por Deus, que a vida dele está contrária àquilo que ele diz saber. O saber não muda a conduta, mas quando esse saber desce para o coração, aí sim, aí há mudança de vida, porque muda a estrutura de onde procedem todos os pensamentos, de onde procedem as palavras, de onde são as motivações das ações. E eles receberam isto como palavra de Deus. Diz o salmista no Salmo 119, no versículo 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, ou a tua palavra, para não pecar contra ti. A palavra de Deus no coração faz toda a diferença. O coração deles estava recheado com esta palavra. E aqui eu quero deixar para que você pense comigo sobre a relação desta palavra. O que é a palavra de Deus? Não adianta, os métodos que nós usamos e que são necessários, eles não são eficientes. Eu não posso, por exemplo, importar um método de uma outra cultura, porque lá foi usado aquele método e houve muita conversão, e trazê-lo para cá em muitos momentos, e este método não funcionará aqui, funcionará lá e não funcionará aqui, porque são métodos. Mas a grande questão é a palavra de Deus. Receberam como a palavra de Deus. E se você voltar em Atos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se eu não estou equivocado, versículo 2. Isso, versículo 2. Nós lemos o quê? Podem ler, por gentileza. O que ele fez? Arrazoou. O que significa arrazoar? Vocês se lembram do nosso primeiro estudo, que nós falamos que arrazoar é um trabalho como perguntas indutivas, que faz a pessoa pensar e chegar a um veredito, em que eu não preciso ensinar dizendo a água mata a sede. Eu falo, tome a água para ver, a pessoa toma a água e diz, a água mata a sede. Paulo estava usando esse método para mostrar com que as próprias pessoas, membros da igreja, entendessem, elas mesmas fossem conduzidas num raciocínio inteligente para saber o evangelho do Senhor. E ele disse isso, que arrazoava com eles, pregando e proclamando e ensinando as Escrituras. As Escrituras. Nós vimos aqui também, no capítulo 2 da epístola que nós estamos lendo, no primeiro momento aqui, dizendo que o apóstolo, ele está dizendo assim, eu não usei nada de impureza, pelo contrário, o que nós fizemos foi aprovado por Deus, nós não usamos bajulação. Ele está dizendo o seguinte, que nós falamos a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus implica no todo do Evangelho. E o todo do Evangelho implica também num relacionamento de correção, de desafio, de admoestação, e não só das chamadas vitórias ou o Evangelho muito
conhecido na nossa era do triunfalismo, né? Eu sou vencedor aqui porque sou filho do rei. E sim, somos filhos do rei, mas muitos sofrem aqui. Nós pregamos lá no passado, em Hebreus 11, e nós frisamos aqui duas coisas importantes sobre a fé. E lá no capítulo 11, acho que a partir do versículo 13 de Hebreus, nós vemos o seguinte, que pela fé, homens saíram do fogo, venceram o fogo, livraram-se do fio da espada, desbarataram exércitos, e ali expõe grandes vitórias do povo. Mas também diz lá na frente que pela mesma fé, homens foram cerrados pelo meio, homens passaram pelos fios pela espada, homem viveu como que jogado à margem pela mesma fé. Então a grande questão não é um triunfalismo materialista. O triunfo aqui dado por Deus na palavra de Deus é o triunfo espiritual, em que, como Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 1, você pode voltar, está pertinho aí, no capítulo 1, Paulo escrevendo aos Filipenses, a partir do versículo 12, ele começa a descrever a respeito de onde ele está, como ele está, as coisas que ele tem sofrido, a cadeia que ele está lá no 17. E quando vai aproximando lá no versículo 19, ele diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aqui eu entendo isso aqui num sentido assim: se eu viver, Deus é glorificado porque Ele me libertou das mãos dessas autoridades más. No entanto, se eu morrer, Deus será glorificado porque Ele me libertou da possibilidade de eu negá-lo diante da tentação, do sofrimento. A palavra de Deus, ela entra no nosso coração para fundamentarmos e nos conduzir dentro desse aspecto. E é isso que Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses. Receberam como palavra de Deus, e esta palavra de Deus é algo vivo. Algo vivo. Olha o que ele diz ainda no versículo 13, dizendo: com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Presta atenção, bons professores e alunos aí de português. Está operando, é um gerúndio. E um gerúndio quer dizer o quê? Uma ação contínua, algo que não para. A grande questão é essa. Paulo está dizendo assim: vocês receberam a palavra de Deus e esta palavra está operando continuamente no coração de vocês. Isto implica em um processo de santificação movido pela palavra. Sabe, eu não sou muito fã de pessoas que atribuem experiências a músicas evangélicas. Eu prefiro atribuir a palavra de Deus. Porque prestem atenção comigo, podem projetar por gentileza lá, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha só o que é a palavra de Deus. Nós já usamos na quarta-feira passada, vamos de novo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é que dá vida, a palavra de Deus é que santifica.
Deem uma olhada em João 17:17, porque o Senhor Jesus está fazendo uma oração, e nesta oração ele faz um pedido em favor dos discípulos, que também abrange a igreja atual. O que ele pede ali em João 17:17? Vamos lá? Santifica-os. De que maneira eu posso ser santificado? Em que eu serei santificado? Na verdade. Quem é a verdade? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Então eles se misturam. Eu gosto desse jogo de palavras, porque a palavra de Deus diz, e o salmista diz, o Salmo 119, 105, o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Então Jesus é a verdade. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus é a palavra viva. E esta palavra, ela tem aqui algo especial, que ela abrange, ela não se limita à cultura, ela não se limita a tempo, ela não é envelhecida, ela é sempre viva e eficaz. Ela é capaz de fazer algo muito mais do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir. Ela aponta, ela nos joga na transparência. E é isto que estava acontecendo nesses homens, fundamentados nesta palavra, e esta palavra estava como que cortando constantemente. Isto me leva a crer que nós precisamos ser diariamente mais crentes, mais santos. Isso me leva a afirmar que hoje eu tenho que ter pecado menos do que ontem, e que amanhã pecarei menos do que hoje, e assim gradativamente serei santificado nesta palavra, porque ela não é capaz apenas de apontar algo, mas ela entra, ela penetra, ela vai ao fundo, ela mexe com a estrutura da nossa vida. Por isso você precisa ler diariamente as Escrituras Sagradas. Você precisa se fundamentar nas Escrituras Sagradas, não aceitar nada que não esteja fundamentado nas Escrituras Sagradas. Paulo diz: eles entenderam que o que eu preguei não é palavra minha. O que chegou até eles não são palavras nossas, mas sim palavra de Deus. A segunda ação que ele aponta para dar graças e aponta para um ministério eficaz é que a reação externa sofrida por causa da vida na palavra era a mesma sofrida pelos demais irmãos salvos. Isso aqui está no versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. É uma coisa interessante. Tem lá um testezinho, né, que você faz para ver se você é alérgico a bezetacil, né? E aí você faz lá uma coisa, tem que ter uma reação. No mundo espiritual, se a sua vida não incomoda ninguém, tem alguma coisa errada. Se você é aplaudido pelo mundo, tem alguma coisa errada. Não pode ser igual. A sua vida e a sua conduta, ela tem que ser parecida com a vida daqueles que serviram a Jesus e que foram, por isso, perseguidos. Perseguidos. Olha, Atos 17:5. Vamos ver o que aconteceu com eles. Vamos voltar em Atos 17:5. Muito bem,
Aqui vai dizer que os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Por que eles fizeram isso? Porque havia uma igreja transformada. Porque havia uma igreja que havia recebido a palavra de Deus. E esta palavra estava operando mudanças, transformações. Porque diz aqui ainda em Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9, a parte final: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Há uma mudança de vida. Quando a palavra de Deus penetra o coração, quando ela está aplicada pelo Espírito Santo, há mudança de caráter, há mudança de vida, há mudança constante. E aí você tem uma luta, uma guerra, uma batalha, melhor dizendo, dentro de você, porque ainda tem em você uma natureza carnal que milita, que luta contra a espiritual. Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, falando das obras da carne. E o 16 vai dizer que há uma constante luta, porque eu quero dormir até mais tarde, mas o Espírito Santo me diz: levanta, vai ler a Bíblia e vai orar. Eu quero brincar, me divertir, eu quero sair, e o Espírito Santo falou: vai adorar a Deus, menino, vai lá com a turma para adorar o Senhor, hoje é quarta-feira. Eu estou querendo ficar em casa para ver TV, tomando suco. O Espírito Santo fala: rapaz, você vai perder a palavra de Deus, o pão do céu, para tomar suco e ver TV. E aí você diz: não, a minha vontade é menor, eu tenho que obedecer à vontade do Senhor. Isto incomoda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Assim como a vida desses irmãos de Tessalônica incomodou os seus patrícios, a sua vida santificada incomodará também. E começará talvez dentro de casa, talvez até dentro da igreja, com o seu vizinho, com os seus colegas de trabalho, porque todo momento que você vive mais próximo do Senhor, a sua vida começa a brilhar Jesus. E brilhando Jesus, vai mostrar, revelar aquilo que as outras pessoas são. Então eles não querem, eles partem para cima. E aí você derruba aquela ideia de que crente não sofre. Filipenses capítulo 1. Está logo atrás aí, versículo 29, olha só o que nós encontramos aqui, Filipenses 1, 29, podem ler. Vamos lá? Porque padecer por Cristo é o quê? Padecer por Cristo é o quê? Padecer por Cristo é o quê? Sofrer. Mas não é essa a resposta que a Bíblia deu, não. Também é sofrer, sim, eu sofrer, sei que é. Mas veja bem, porque vos foi concedido o quê? A graça. Então o que é padecer por Cristo? É uma graça. É graça de Deus você sofrer por Cristo. É sofrer também, é padecer. Mas a questão é a seguinte: quando você sofre por Cristo, isto é uma graça que Deus lhe dá, porque você está passando pelo mesmo crivo que passou o seu Senhor. Está lembrado dos apóstolos que sofreram a prisão em Atos? E diz o texto que eles ficaram felizes, não porque apanharam, mas porque foram achados dignos de sofrer por Cristo. É porque, eu quero sofrer também? Não, não é isso. Se Cristo sofreu porque é o Filho de Deus, e eu estou sofrendo como o Filho de Deus, significa o quê?
que eu estou parecido com Jesus, que o meu caráter está parecido com Jesus. Então há uma reação contrária à vida de santidade que você tem. O que vai mostrar, evidenciar, são aqueles ataques que você recebe. Nossa, só fala em Jesus, só sabe citar a Bíblia, qualquer coisa aí está chamando para oração. Nossa, chega de orar, chega de ler a Bíblia, gente. Chega, né? Essa reação que você vai surtindo na vida das pessoas. Então você vai se parecendo com o Senhor Jesus. Mas há também aqui uma afirmação que o ponto central da odiosa perseguição que eles sofreram é justamente o ódio que eles tinham de Jesus. De Jesus. Veja bem, ele vai dizer assim, versículo 15: os quais não somente mataram o Senhor Jesus. Em João capítulo 15, versículo 18, nós encontramos Jesus dirigindo-se aos seus discípulos. João 15, 18, nós encontramos lá o que? Podem ler, por gentileza. Se o mundo vos odeia, é porque odiaram a mim. Há possibilidade do mundo bater palma para a igreja, se a igreja está parecida com Jesus? Não, não há. Porque há um ódio, e este ódio é por causa de mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, agem contra Deus. E se você observar, você percebe não só num contexto brasileiro, mas nós estamos mais inseridos aqui, mas há um levantamento mundial para contradizer tudo aquilo que é um princípio de Deus. Tudo aquilo que é um princípio de Deus. As pessoas estão se levantando contra o Senhor. Estão se levantando contra aquilo que é Deus. Se você, preste atenção, se você começa a falar sobre as regras estão sendo quebradas, precisa zelar pelas regras, as pessoas vão falar assim, não, é tão enjoado, ou pessoa enjoada aquela, porque ninguém quer regra, ninguém gosta de regras, e isto aponta para um desenvolvimento contrário àquilo que Deus estabeleceu, porque tudo no Senhor é ordenado. Esta é a razão de você ter que ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, ler até Apocalipse e ler quantas vezes possível for. Para você ver que Deus ordena todas as coisas e que Deus exterminou 2 sacerdotes porque ofereceram fogo estranho no templo do Senhor. Deus trabalha com regras, Deus trabalha com limitações, Deus trabalha do jeito que Ele quer. O culto é prestado como Deus quer, Ele prescreveu. O culto tem que ter isto e isto. Algumas pessoas começam a querer quebrar essas regras, justificando, por exemplo, a vestimenta que se usa na praia. Ah, lá na praia eu uso isso, então vai usar aqui também? Tá, os casados dentro dos seus quartos têm a relação, vai ter em público ou dentro da igreja? Não. Por quê? Porque existem momentos para as coisas certas. E o mundo é tão odioso às coisas de Deus. Lembram que quarta-feira passada eu citei aqui com elogios a Fernanda Brum pela sua posição, e o que saiu dela é que cantora polemiza na web. É um absurdo ela falar aquilo que ela falou.
Agora, não é um absurdo falar o que as outras e outros falam a respeito do sexo livre, da droga, não tem problema. Mas por que a mídia toda pega essa palavra e acha isso e transmite isso como uma polêmica? Porque isso fere o mundo. Porque expõe a palavra de Deus, os princípios de Deus. A palavra de Deus transforma pessoas idólatras em um grupo de comunhão ansiada. Eu quero explicar isso aqui. Veja bem, o restante aqui do texto, 17 a 20, Paulo vai mostrar que está ansioso, desejoso para estar no meio dos irmãos. Mas vamos lembrar que esta igreja foi justamente uma igreja idólatra antes da conversão. Era um povo idólatra. E como alguém, como o apóstolo Paulo, como alguém como você e eu, que já fomos transformados pelo Espírito Santo, ansiaremos por estar na presença de pessoas que não glorificam a Deus? Nunca. E Paulo está dizendo aqui que houve uma mudança, essa palavra transformou tanto o coração, que eu anseio estar com vocês. Olha o que ele diz: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo, de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo em ver-vos pessoalmente. Havia o desejo para estar presente, e é isso que eu quero que essa igreja experimente no Senhor. Anseio por estar junto aqui na casa do Senhor, ou em outro local, mas juntos em torno da palavra de Deus, juntos para orar, juntos para cantar, juntos para adorar o Senhor. Que a gente fica ansioso que chegue sexta-feira para voltar para cá, todo mundo para orar. Que a gente fica ansioso para chegar domingo de manhã para a escola dominical. Que a gente é ansioso para estar domingo à noite, para a gente adorar o Senhor juntos, para rever os irmãos, para conversar um pouco, para induzir um ou outro à adoração, ao louvor ao Senhor. Eu quero estar presente, eu preciso estar presente. Eu anseio estar presente, e isto só pode acontecer num povo tão diferente, mas que se une, que se reúne para um só propósito: a comunhão no Senhor, a adoração no Senhor. Eu quero então encerrar com algumas afirmações. Primeiro, quando a palavra de Deus atinge o coração, tudo na gente muda. Se não há mudança, a palavra não saiu ainda do intelecto. E deixa eu dar uma dica. A meditação na palavra é um instrumento que Deus usa para tirar do intelecto e levar para o coração. Não adianta eu ler a Bíblia por ler a Bíblia. Não adianta eu ler a Bíblia corrido e dizer: li 3 capítulos hoje, já posso sair. É preciso que eu leia a Bíblia com meditação. É preciso que durante o dia eu busque aquilo que eu li e medite naquilo que eu li, para que haja transformação na minha vida. O coração transformado pela palavra continuará em constante transformação até a volta de Cristo. Nenhum homem é formado em vida com Deus, em plenitude do Espírito. Ele não é diplomado enquanto ele não morrer. Não pense que, vou passar 5 anos só meditando a palavra, estudando a palavra, e aí assim que eu receber meu diploma. Não, ninguém vai ser diplomado aqui. É contínuo, é diário, até o momento da morte. Aí sim, você, pela graça de Deus, é agora recolhido para o dia da salvação eterna, da consumação. A vida nova concedida na palavra incomoda o mundo, porque denuncia a sua podridão, imoralidade, impureza, maldade e, consequentemente, o seu julgamento. Veja bem, quando você vive vida santa, por que as pessoas se incomodam? Porque à medida que você se aproxima de Jesus, elas se veem distanciadas de Jesus. Isso faz mal para elas. Ao invés de ela falar assim: eu também vou me aproximar de Jesus, ela quer que você se aproxime dela saindo de Jesus e viva a vida mais ou menos que muitas pessoas querem viver. E aí ela vê:
Se Cristo faz isso, se isto é vida com Deus, então eu não estou em Deus. Se eu não estou com Deus, então sou julgado. É por isso que o mundo odeia Jesus e odeia a você também. Uma vida transformada pela palavra atrai quem ama a Jesus e anseia por adorá-lo em congregação. E aqui eu quero encerrar com 2 perguntas sobre essa afirmação. Eu vou repetir a afirmação. Uma vida transformada pela palavra atrai pessoas que amam a Jesus, e esta pessoa que é transformada pela palavra, ela anseia pela congregação, por estar junto para adorar o nome do Senhor. Então, as minhas 2 perguntas para encerrar primeiro, que tipo de pessoa você atrai para junto de você mesmo? Quais são as pessoas que querem estar com você? Segunda pergunta, com quais pessoas você se identifica mais e deseja e sente mais prazer na sua companhia? Com quais pessoas você se identifica e anseia, sente mais prazer por estar presente? A sua resposta a essas 2 perguntas revelará o quanto de Deus você tem no coração. Se você atrai e deseja estar com os adoradores de Deus, você está com Deus. Mas se você atrai pessoas que não amam a Deus e deseja estar com essas pessoas, ao invés de estar com aquele que adora o Senhor, então você está distante de Deus. Então, eu faço o exame da minha vida e você faz da sua, sob iluminação do Espírito Santo. A nova vida com Deus, ela é fundamentada na palavra de Deus, ela é transformada por esta palavra, na sua essência, no coração, num constante crescimento. A sua vida incomoda o mundo, e incomoda o mundo porque o mundo se incomoda com Jesus e você se parece com Jesus, e você tem prazer, alegria, contentamento em estar junto com os irmãos, mesmo depois de um dia de trabalho cansativo, mesmo depois de estar aí cansado da luta, da labuta, você quer estar junto diante da palavra do Senhor, porque é um povo diferente, com formação diferente, família diferente, trabalho diferente, cultura diferente, mas que tem um só propósito: Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe.